Então não tem mais o que receber, não. Eles estão com medo de ter que devolver. Aí é outra conversa. Mas olha, eu acho que nós vamos caminhando para uma solução. É bom que se discuta, é bom que os dirigentes conversem muito entre eles, né? Conversem com as autoridades da saúde, para que o futebol possa voltar. É muito chato viver sem futebol. Eu, particularmente, não aguento mais. Todo mundo tem esse lado esportivo que tá gritando, não é? A abstinência tá geral, não tem jeito. Agora, Ronaldo. Oi. Nós entrevistamos o Andrés e ele foi muito claro. Ele falou assim: não, ou eu pago ou eu não pago. Mas agora o Corinthians entrou na onda também e acho que fez as contas lá com mais calma. E o Corinthians vai reduzir 70% dos salários da comissão técnica e 25% dos jogadores. É a medida correta? É o caminho? Qual é a sua opinião? Não, é o que eu tenho assim, dito pro meu gerente, que ele não está no banco, mas ele me liga, né? Então eu falo, olha, vou pagar, mas eu não sei quando. E o Andrés falou isso. Lembra que o Andrés falou isso aí? Falou, ó, eu vou pagar todo mundo, se cair na conta. Se não cair, como é que vai pagar? Mas ele disse que não reduziria. Ele falou que ele pagaria todo mundo ou não pagaria. Mas agora não caiu reduziu. Nada. Então ele falou, para não pagar nada, eu vou reduzir. Então é o que está acontecendo no mercado. E essa matéria que passou agora que eu prestei atenção, eu queria ver de novo, viu? Queria ver de novo? Mas peraí, deixa eu dividir a rede antes, posso? Dá um tempo. 3 segundinhos, hein? A gente divide a rede e segue com o debate. E estamos no YouTube ao vivo, no nosso canal Jogo Aberto. Polêmica, o mesmo lugar pode ser sede do Campeonato Carioca e hospital de campanha para pacientes do coronavírus, o Mané Garrincha. Bolsa Alimentação, a partir de segunda-feira, o dinheiro do benefício vai ser disponibilizado por cartão material escolar. Dia do Trabalhador, um feriado para conhecer heróis que atuam na linha de frente contra o coronavírus. E ainda sabe como fazer a limpeza correta do equipamento que vem ajudando muita gente, computadores, smartphones. Eu sou o Rodrigo Orengo e está começando agora o Band Cidade, primeira edição. Hoje é 1º de maio, Dia do Trabalhador. A gente tem que celebrar mesmo com a pandemia. A data chegou no momento que a maioria da população de Brasília e do mundo está em isolamento. Mas há profissionais que precisam continuar na luta, na batalha, mesmo expostos ao coronavírus. Entregadores, farmacêuticos, policiais, nós jornalistas aqui e outros que não podem ficar em quarentena. O jeito é encarar com alegria e esperança e com os cuidados redobrados. Então, confira aí agora na reportagem de Camila Lopes. Um 1º de maio diferente. Na verdade, com a pandemia, os dias dos trabalhadores não são mais os mesmos. Tem sido um desafio, tem sido encarar uma situação difícil, mas que a gente tem que ter coragem para vencer. A doença não escolhe dia, a doença não para de afetar as pessoas, de atingir feriados, sábados e domingos. Estar nas ruas tem sido uma verdadeira batalha. Quem estava acostumado a proteger a população viu a necessidade de se proteger primeiro. Hoje, além da farda, as máscaras se tornaram essenciais para que os policiais possam garantir a segurança deles e da população. E tem aqueles que se tornaram mais que essenciais nesse combate ao coronavírus. São os que estão na tão falada linha de frente. Médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, fisioterapeutas. Mas não são só eles que estão nos hospitais arriscando a vida. Tem serventes, recepcionistas, vigilantes, porteiros e por aí vai. São muitos os que, nesse dia, honram mais do que nunca essa data comemorativa. A todos, o nosso muito obrigado. Eles estão de parabéns aí, merece uma salva de palmas para eles aí, porque eles estão de excelente trabalho para eles. Então, de parabéns mesmo. Vamos falar agora dos números do coronavírus, porque o Distrito Federal registrou mais 3 mortes. Um idoso de 89 anos, morador do Gama, que tinha Alzheimer, morreu em casa no último dia 18. O outro registro é de um morador de Águas Claras, ele tinha 63 anos, sofria de hipertensão, diabetes e doença pulmonar. A terceira morte é de uma mulher de 74 anos que estava internada no Hospital Regional de Santa Maria. Ela também tinha comorbidade e morreu na última quarta-feira, mas só hoje a causa da morte foi confirmada para a Covid-19. A capital do Brasil encerrou o mês de abril com 30 mortes e 1.423 testes positivos.
Por outro lado, 980 pessoas já estão totalmente recuperadas da doença, são vencedores aí do coronavírus. Olha, falando ainda da pandemia, enquanto o isolamento continua, o Mané Garrincha pode receber jogos do Campeonato Carioca. Mas a pergunta que fica é como isso pode ser feito no meio da pandemia, na prática, já que apenas, inclusive, o Mané Garrincha vai servir de hospital de campanha. É para lá que a gente vai agora, com informações chegando com o Ângelo Nascimento. Como é que vai funcionar na prática, hein, Ângelo? Boa tarde. Oi, Orengo, boa tarde para você, boa tarde a todos. Para falar um pouquinho como é que vai funcionar, então, essa questão, né, do futebol aqui na capital do país. O consórcio Arena BSB, que administra, então, aqui o Estádio Nacional Mané Garrincha, está conversando, né, negociando com a Federação de Futebol do Rio de Janeiro a possibilidade de Brasília receber jogos do Campeonato Carioca, claro, logo depois, então, do fim da paralisação do futebol que foi provocada pela pandemia do coronavírus. No entanto, muitas coisas ainda precisam acontecer, né, algumas questões precisam ser definidas. Uma delas é que o governo do Rio de Janeiro, o governador Wilson Witzel, precisa definir se vai reabrir ou não o Maracanã. Um outro ponto também que é aguardado é que nos próximos dias será publicada em uma portaria pelo Ministério da Saúde para que vai indicar aí, digamos, dar diretriz então para que os clubes possam ficar informados aí sobre o retorno do futebol no país, quais cuidados deverão ser tomados. Um outro ponto também que pesa aí é que precisa de um posicionamento dos governos estaduais, também municipais, sobre porque você tem que prorrogar, né, Orengo, o isolamento social, as medidas de isolamento. Ou seja, como é que vai funcionar isso na prática? Se vier o futebol aqui para a capital do país novamente, não é possível ter público, pelo menos por enquanto, justamente para poder evitar, então, a proliferação. Inclusive, essa ideia de que Brasília receba jogos de futebol é uma ideia também que tem um aval do governador aqui do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Como você destacou inicialmente, também nesse processo tem a questão do funcionamento do hospital de campanha aqui no Estádio Nacional Mané Garrincha, mas segundo a Arena BSB, por mais que tenha futebol no estádio, não vai gerar nenhum tipo de problema, então, para o funcionamento desse hospital de campanha, é o que garante o consórcio que administra aqui o Estádio Nacional Mané Garrincha. Ao todo, serão 197 leitos. Você mais cedo esteve aí também, quando estava participando do programa Band News Gente Brasília, na rádio Band News, e viu que tem a estrutura montada da testagem rápida. Há a possibilidade disso continuar acontecendo aí no Mané Garrincha? Testagem rápida, também ainda o hospital de campanha e jogo de futebol, Ângelo? Orengo, eu conversava com o Richard Dubois, que é o presidente do consórcio Arena BSB, ele disse o seguinte, que é possível sim ter a continuação da testagem rápida aqui, né, que fica do lado de fora, a estrutura foi montada aqui do lado de fora do Estádio Nacional Mané Garrincha, né, no estacionamento externo, e também o funcionamento desse hospital de campanha. Então, segundo o Richard Dubois, que é o presidente do consórcio, não há nenhuma impossibilidade para que esses serviços aqui, né, continuem, como a testagem e também mesmo o hospital de campanha, mesmo com a realização de futebol no estádio. Orengo. Ângelo Nascimento falando ao vivo em cima do lance lá do Mané Garrincha. Vamos falar aqui de uma boa notícia para as famílias de estudantes da rede pública de ensino do Distrito Federal. É o cartão material escolar que já está disponível, vai estar disponível na semana que vem, na segunda-feira, e o repórter Alex Guzmão traz os detalhes. O cartão material escolar vai ser ainda mais importante nesses tempos de pandemia. É que ele vai chegar às famílias com valor adicional da Bolsa Alimentação. Com a suspensão das aulas, os alunos ficaram sem a merenda, que é fundamental na alimentação diária de milhares de estudantes. Ao todo, mais de 800 beneficiários poderão ter acesso ao cartão. O valor depositado nos cartões vai variar entre R$ 59,70 e R$ 180. Isso vai depender do número de refeições feitas regularmente pelos estudantes nos colégios. Terão acesso ao benefício os alunos das escolas localizadas na regional do Plano Piloto, incluindo Asa Sul e Asa Norte, Sudoeste, Cruzeiro, Setor Militar Urbano, Granja do Torto, Jardim Botânico e Varjão. Os beneficiários precisam ficar atentos à convocação, que será feita por ordem alfabética, para evitar aglomerações. As 800 pessoas que serão beneficiadas com esse pagamento da Bolsa Alimentação através do cartão de material escolar são pessoas que precisam de fato dessa ajuda. Não é muito para muita gente, mas faz diferença para essas pessoas. São R$ 180 que chegam numa boa hora, no momento em que muita gente está com dificuldade de colocar comida sobre a mesa. Muita gente com a geladeira vazia, muita gente precisando alimentar os seus próprios filhos.
E atenção para o local de entrega do cartão, vai ser na Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto, 511 Norte, Bloco C, ali no edifício Bitar 3, do lado do Bradesco. Esse é o tema, inclusive foi o tema do comentário do Cláudio Humberto. E agora, a partir de agora, todos os prédios do DF que não estiverem higienizados podem ser multados, sabe até quanto? R$2.000. Os condomínios são obrigados a limpar tudo, porta, maçaneta, também puxadores, ainda interfones e elevadores. E mais, a limpeza deve ser feita a cada 2 horas. O Fabiano é síndico há 4 anos. Ele revela que desde o início da pandemia, a equipe de limpeza do prédio já fazia o reforço da higienização dos 4 prédios do condomínio. Mas nesta quinta-feira diz que ficou apreensivo com a nova lei de limpeza de prédios e condomínios sancionada pelo governador Ibanez Rocha. Ele reconhece a importância do documento, mas a norma também vai gerar alguns prejuízos. Nós teríamos que contratar mais pessoas para poder cumprir com todo o cronograma conforme a lei pede. Então isso pode sim, uma preocupação é acarretar um problema maior financeiro para o condomínio, porque são 2 funcionários a mais e vai ter um gasto maior de material, então a gente vai ter que nos adequar e colocar num cronograma também. De acordo com o texto, a limpeza deve ser feita em um intervalo de 2 horas. Precisa usar álcool 70% e outros produtos para exterminar o vírus. Esse especialista em questões condominiais admite que a nova regra protege, mas também traz crise para o setor. Para ele, os condomínios terão dificuldades para se adequar, principalmente fora do horário comercial, já que o serviço tem que ser feito das 6 horas da manhã às 10 horas da noite. É uma medida importante, né? A gente sabe que a higienização tanto das mãos quanto desses equipamentos, superfícies que nós tocamos, são importantíssimas para combater a Covid-19. Agora, a crítica que nós fazemos é que nós temos vários condomínios, sobretudo aqueles de pequeno porte, que não dispõem de funcionários após o período das 18 horas. Né? E a lei, ela obriga a higienização das 6 da manhã até as 22 horas da noite. A norma é para todos os prédios residenciais e comerciais do Distrito Federal. O condomínio precisa se organizar na sua escala com seus funcionários e aqueles condomínios menores certamente sofrerão um impacto maior. O descumprimento da lei pode resultar multa de R$2.000 para cada infração, dobrada no caso de reincidência. Olha só como as práticas mudam durante a pandemia, até no mundo da política. O Senado vota amanhã, isso mesmo, amanhã, sábado, ajuda a estados e municípios que deve custar até 130 bilhões de reais. Quem vai trazer mais detalhes para a gente é a Thalita Almeida, já está aparecendo conosco aqui com essa bonita imagem. Agora, Thalita, no sábado eles vão conseguir avançar com essa pauta importante, conseguir votar, mesmo que virtualmente? Bom, pelo menos essa é a expectativa, viu, Orengo? A gente tem um cronograma que já foi desenhado pelo presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre. Ele disse o seguinte, olha, o novo texto vai ser apresentado amanhã. Os senadores terão ali até às 10 horas da manhã para apresentar emendas, né? Enfim, palpites a esse texto e a expectativa dele, né? Pelo menos o cronograma traçado é que até às 3 da tarde tudo isso já seja resolvido. Ou seja, os senadores terão ali 5 horas, em média 5 horas, para resolver essa questão. Bom, se a gente for levar em consideração as sessões que estávamos acostumados a assistir, não é tão fácil assim, né? Senadores e deputados levam, às vezes, semanas, meses, né, para decidir algum assunto, mas como se trata de um aporte emergencial, a gente espera, então, que esse assunto seja definido amanhã. Só para relembrar, né, o Senado mudou o texto que foi aprovado pela Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados tinha ali aprovado um aporte de 90 bilhões de reais para estados e municípios para a compensação de perdas financeiras, perdas de ISS e ICMS, e o Senado, então, deixou em 60 bilhões de reais. Então, essa foi a alteração feita pelo senador Davi Alcolumbre. O texto foi costurado também com o ministro Paulo Guedes. Então, tudo indica que deve ser resolvido amanhã de uma forma mais facilitada, né? As emendas, então, apresentadas até às 10 horas. E lembrando, Orengo, que nesse pacote de medidas, né, entre as alterações, tem um congelamento de salários de servidores públicos, né? Tem um determinado tempo para isso e a expectativa é de uma economia de 130 bilhões de reais, então, com essa mudança. Como teve alteração, não dá para ir direto para a sanção, né? Então, o texto, depois de aprovado amanhã no Senado, volta para a Câmara dos Deputados para que os parlamentares, né, avaliem novamente. Agora, Thalita, me diz uma coisa, você que já acompanhou muitas sessões aí no Senado e na Câmara,
O pessoal não podia aproveitar que já mudou aí esse protocolo, né, com as sessões virtuais e parar com aquela história de não votar na segunda-feira, não votar na sexta, não votar quando tem feriadão, quando tem carnaval, festa junina. Será que não podiam deixar isso para depois da pandemia também, Thalita? A gente acredita que isso pode mudar um pouquinho a postura, né, dos parlamentares. Como você disse, não tem mais desculpa, né? Então, aquela história de, não tem quórum, não tem votação na sexta-feira, eu acho que tudo isso deve ser diferente daqui em diante. Então, a gente espera que depois da pandemia a gente tenha essa medida adotada como padrão ali das duas casas, né? Para que a gente tenha também assuntos tão importantes, né, importantes quanto esse, votados com agilidade, Orengo. E para aumentar a produtividade principalmente. Valeu, Thalita Almeida, trazendo informações aqui no Banho de Cidade. Agora, a Renata Dourado tem um recado sobre a dengue. Meus amigos, o assunto do momento é um só, o tal do coronavírus. Tudo bem que a gente deve se preocupar, mas eu queria chamar a atenção de vocês para outra doença terrível que está fazendo o maior estrago aqui na capital federal, a dengue. O GDF tem feito de tudo para combater os focos do mosquito, mas e a população? Será que tem feito a parte dela? Eu vou dar um exemplo. Outro dia em Taguatinga, cidade onde os casos de dengue aumentaram bastante de uns meses para cá, o GDF recolheu 12 toneladas de entulho, próximo a uma parada de ônibus que fica em frente ao estádio Elmo Cerejo. Foi isso mesmo que você ouviu, 12 toneladas de entulho que o povo jogou na rua. E aí eu pergunto, como é que acaba com a dengue diante de um quadro desse? Gente, os principais soldados no combate à dengue somos nós. Precisamos ter consciência, não acumular entulho, lixo e, principalmente, recipientes com água parada. Como se já não bastasse o coronavírus, né não? E a seguir, a histórica cirurgia que separou as irmãs siamesas completou nesta semana 1 ano. A reportagem completa você vê logo depois de um rápido intervalo. Você precisa consultar um otorrino? A Clínica Ceol, centro especializado em otorrinolaringologia, está funcionando em regime especial para atender ainda melhor você e sua família. Nossa missão de oferecer tratamentos para problemas de ouvido, nariz e garganta continua sendo cumprida durante esse período de crise. Com maior intervalo entre os pacientes, limpeza impecável e profissionais capacitados, oferecemos um ambiente seguro para cuidar da sua saúde, que não pode esperar. Acesse ceol.med.br ou agende pelo WhatsApp 99297-6762, na unidade mais próxima de você. A gente volta falando de uma notícia que traz esperança, que aliás a gente tanto precisa agora. Nessa semana completou 1 ano da histórica cirurgia que separou as irmãs siamesas Liz e Mel. Todo o procedimento foi um sucesso, então veja agora como as irmãs estão. Com a Mel e a Liz, a diversão é garantida. As duas brincam o dia todo. O que não falta entre elas é carinho e cumplicidade. O beijo! Que delícia, meu Deus! E o beijo? E o beijo? Quem vê as duas assim brincando com todo o gás, nem imagina que há 1 ano as gêmeas estavam lutando pela vida. Essa semana completou 1 ano que as meninas fizeram a cirurgia de separação. Elas nasceram grudadas pela testa e foi preciso muito estudo, exames e paciência para realizar o procedimento histórico no Hospital da Criança de Brasília. O neurocirurgião Benício de Lima foi o responsável pela cirurgia e lembra os desafios enfrentados para garantir o sucesso da separação. Os desafios dessa cirurgia foram muitos. A idade das crianças, o tipo da cirurgia, os cérebros que estavam unidos, que precisavam ser separados. Precisávamos conseguir meninges, osso e pele para recobrir as áreas que estavam em contato uma com a outra. Tudo isso foi conseguido com muito planejamento, esforço e dedicação de toda a equipe. Depois da separação, as crianças vêm tendo uma vida normal, andam, correm, frequentam escolinha. Essa foi apenas a 3ª cirurgia do tipo realizada no país, a primeira no DF. Para as mais de 20 horas de procedimento, 50 profissionais participaram. Houve até consultoria internacional para que tudo fosse perfeito. O maior desafio para todos era saber o que viria pela frente. A Camila, mãe das meninas, afirma que elas estão se desenvolvendo muito bem, até mesmo mais rápido do que ela esperava. Esse 1 ano pós-cirúrgico delas foi muito gratificante e de muito aprendizado. Elas ainda tiveram que frequentar o hospital com bastante frequência durante os primeiros 6 meses, onde elas tinham muitos acompanhamentos. Mas
De dezembro para cá, elas foram diminuindo e receberam alta de praticamente todos, porque elas estão muito bem de desenvolvimento. Mesmo com a pouca idade, Mel e Liz já fazem muita coisa. Elas completam 2 anos em junho e até já começaram a estudar. A Camila diz que a rotina delas antes da pandemia era bem corrida, mas agora aproveita o tempo juntas para curtir Mel e Liz ao máximo. Hoje elas já começam a comer sozinhas, bebem água sozinhas, andam, correm, fazem, assim, super independentes, já se calçam sozinhas. Então, assim, é muito gratificante. A gente agradece muito a Deus por esses momentos. Como é bom trazer notícias que trazem esperança nesse momento que a gente tanto precisa. Vou falar aqui do Tribunal de Justiça do DF, que publicou uma portaria que autoriza o funcionamento dos cartórios a partir do dia 7 de maio. Os cartórios vão funcionar das 10 horas da manhã até as 4 da tarde. Para garantir o serviço, o interessado precisa fazer o agendamento no site tjdft.jus.br e durante a pandemia, os atendimentos presenciais seguem as normas de segurança da Organização Mundial da Saúde, como o uso de máscaras pelos funcionários e clientes, uso de álcool em gel e o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas. Olha, você já escolheu a live aí para acompanhar nesse feriadão? Pois é, como o público não pode encher shows, sala de teatro, cinema e também cultura do país, está migrando aí para o mundo online. As famosas lives ganharam espaço e aliviam a quarentena, principalmente nos fins de semana. Shows de música, espetáculos de teatro, baladas, exposições e museus. Atividades que dependem da aglomeração de pessoas e que agora estão diante de uma crise, sem data para acabar. O jeito, então, é pensar em alternativas. O Circo Real Português, que está em Brasília há 10 anos, decidiu transmitir os espetáculos pelas redes sociais. Foi a forma encontrada pelos artistas para se aproximar do público. Uma forma que encontramos de poder continuar levando alegria, porque o espetáculo não pode parar. Então, para aquelas pessoas, pensamos também nas pessoas que estão nos hospitais, os idosos acamados em casa, as crianças. Então, para ter a oportunidade de poder levar alegria para todos, decidimos fazer o espetáculo online. Sem poder abrir as portas, o circo enfrenta o desafio de se manter, já que a renda depende da venda de ingressos. Para amenizar os efeitos da crise, os artistas circenses vêm contando com a solidariedade do público por meio de doações. Com a ajuda deles que nós estamos conseguindo nos manter aqui através da doação das pessoas da cidade. Então nós temos só a agradecer, né, Rodrigo? Solamente agradecer a todos vocês e como agradecemos fazendo espetáculos online. Em Páscoa vamos a fazer este domingo 12 de Páscoa. Estejam atentos. No domingo de Páscoa vai ter mais um espetáculo online, então fiquem ligadinhos nas nossas redes sociais. Para todos vocês. Os grupos de teatro também recorreram às plataformas digitais. É o caso da Companhia de Comédia G7, que todos os dias posta vídeos de humor na internet para divertir o público de casa. Nessa quarentena, já que o G7 não pode se apresentar, nós decidimos criar um novo projeto chamado Uma Risada por Dia, hashtag Uma Risada por Dia. E desde que começou, nós estamos fazendo vídeos de humor, cada um da sua casa, mas mostrando na internet. Todo dia às 19 horas, nos nossos canais, nas nossas redes sociais. Pode procurar lá, @G7 Comédia, que você vai encontrar todo dia às 19 horas um vídeo novo para você se divertir. E se agora o isolamento é necessário, que a arte continue levando alegria para quem precisa. Você fica em casa que nós nos vamos a divertir sempre com nossos espetáculos online. Tenho fé que se a gente se cuidar agora e cuidar de quem a gente ama, muito em breve estaremos juntos para sermos muito mais felizes. E olha, tem live aqui na Band também, então se prepare aí, anota na agenda, 10 horas da noite, tem o Léo Santana, o Xande do Harmonia e o Tony Salles, então fique ligado, uma grande live aqui na Band. Deixa eu fazer um outro convite para você também, que mora em Águas Claras, o nosso trio elétrico está chegando aí para animar você, a gente vai fazer nos prédios de Águas Claras, verdadeiras arquibancadas, trio elétrico da Band, a partir de 4 da tarde, chegando aí para te animar na quarentena, no isolamento, justamente no sábado, às 4 da tarde. Vamos aproveitar para colocar na conversa aqui o Adriano Oliveira, linkar os estúdios com a Rádio Band News FM, porque eu sei que o Adriano gosta muito de live, né? E está se preparando aí para curtir a live da Band também, né, Adriano? Boa tarde, Orengo. De fato, estarei no plantão aqui no sábado, mas saio daqui às 2h30 correndo para Águas Claras, mas vou ficar da janela, viu? Da casa de amigos para poder acompanhar a live, a maratona da Band, assim como da TV. Vou poder assistir também aos shows de axé nesta sexta-feira. Programaço, viu?
Queria ver o Adriano fazendo ali justamente, né, a coreografia, vai ficar muito bacana. Mas o Adriano está com a gente para falar de uma notícia importante sobre os hotéis da capital. O que muda, hein, Adriano? Na verdade, são 26 servidores do Agarran que já estão hospedados no Hotel São Paulo. É aquele projeto do GDF de que colocam idosos e agora também inserem profissionais de saúde na chamada hospedagem solidária. Já tinha começado esse programa lá no Hotel Brasília Palace com idosos, que pode receber até 300 pessoas no Hotel Brasília Palace. Aqui começou pelo São Paulo na segunda-feira, são 26 profissionais e esse número pode ser ampliado, porque 224 médicos e enfermeiros se inscreveram também para essa hospedagem solidária, Orengo. Agora eu me lembro, Adriano, que durante uma entrevista do governador Ibanez Rocha na Band News FM, essa foi uma pergunta que você fez pro governador, né, sobre a ampliação aí. É possível ter mais hotéis aqui em Brasília para atender servidores, idosos, pessoas com comorbidade? É possível sim, só que tem a necessidade de se inscrever. E aí o governo do Distrito Federal, ele prevê um programa dentro desse programa que se chama Sua Vida Vale Muito Hotelaria Solidária, para que os hotéis possam se inscrever para daí receberem uma espécie de um valor solidário do que seria a tarifa por hospedagem para poder receber esses idosos e também esses profissionais de saúde, Orengo. Valeu, Adriano Oliveira, trazendo todas as informações lá da Band News, onde em um segundo tudo pode mudar. A gente vai um rápido intervalo e volta já, não saia daí. O GDF segue firme no combate ao avanço do coronavírus. As medidas de suspensão de aula e atividades não essenciais continuam valendo enquanto for necessário. E o GDF investiu ainda mais nos profissionais de saúde. Nomeou 577 novos médicos, 146 enfermeiros, 73 especialistas em saúde e 490 agentes comunitários. E vai distribuir 1 milhão de máscaras para proteger quem não puder ficar em casa. Além disso, estão sendo instalados 300 novos leitos no estádio Mané Garrincha e no Hospital da PM e mais 321 leitos de UTI nas redes pública e privada. O GDF está comprando e reformando respiradores e saneando áreas de grande circulação com equipamentos especiais. Faça a sua parte, lave sempre as mãos, use álcool, gel e máscara. Só saia de casa se for necessário. Para o GDF, a defesa da vida vem em primeiro lugar. E se uma geração de novos profissionais fosse perdida? Médicos, enfermeiros, engenheiros, professores. Seria o melhor para o nosso país? A vida não pode parar, é preciso ir à luta, se reinventar, superar. Dias melhores virão. E por isso eu quero fazer o Enem este ano, para entrar em uma universidade. Estude! De qualquer lugar, de diferentes formas, pelos livros, internet, com a ajuda à distância dos professores. Faça já a sua inscrição no Enem, de 11 a 22 de maio, pelo site enem.inep.gov.br. Além da prova em papel, este ano também terá o Enem Digital, feito por computador em locais indicados pelo MEC. As provas serão no final do ano. Até lá, estude! Seu futuro já está aí! Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Os alimentos brasileiros estão conquistando mais mercados desde o início da pandemia. Países que antes colocavam restrições agora estão apelando para os nossos produtos a fim de garantir o abastecimento. Apenas em 2020, 23 novos mercados foram abertos para produtos agrícolas brasileiros. Segundo o Ministério da Agricultura, em todo o ano passado, foram 25. Países da América do Sul, do Oriente Médio e da Ásia buscam garantir fornecedores de alimentos por causa da pandemia. Diversos países tiveram uma maior preocupação com a segurança alimentar. Além de produtos como carne, soja e algodão, que estão entre os mais exportados pelo Brasil, ganham novos mercados alimentos como os derivados do leite, frutas e arroz. As lácteos, por exemplo, abriu para a China. Foram habilitadas 23 empresas para exportar produtos lácteos para a China. É um mercado muito grande. O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes e produz alimentos para 1 bilhão e 600 milhões de pessoas. A abertura de novos mercados consolida ainda mais o país
como um grande fornecedor de produtos agrícolas para o mundo. Os impactos da abertura de mercados devem ser sentidos principalmente a médio e longo prazo. O Brasil ele vai sim aumentar sua produção à medida que nós vermos um contato mais firme, uma programação de venda mais firme, não por esse período, mas para os próximos anos. Aí faz sentido nós aumentarmos a produção para atender além daquilo que a gente já vem aumentando, né? Olha, a Câmara Legislativa do Distrito Federal adiou a volta das atividades presenciais. A ideia era de que deputados e funcionários voltassem no próximo dia 4 de maio. Mas o adiamento foi motivado, claro, pelas dificuldades na aquisição de insumos para combater o coronavírus, como termômetro, compra de máscara e a contratação de uma empresa de sanitização. As atividades presenciais na Câmara Legislativa foram suspensas em 23 de março e a nova data para retorno está agendada para o dia 11. O Band Cidade, primeira edição, vai ficando por aqui. Um bom feriado para você e vem chegando aí a galera dos donos da bola. Tchau! Muito boa tarde, está no ar os Donos da Bola Brasília, nesta sexta-feira, dia 1º de maio do ano de 2020. Enquanto é tempo, né, Ramon Vilar? Porque o negócio tá, a foice tá ligeira, tem que abraçar os meus amigos trabalhadores de todos os locais, de todos os 4 cantos desse Distrito Federal e adjacências. Boa tarde para você, Ramon, tudo bem? Boa tarde, Dani Pança, ao Rufus, que também está nos acompanhando lá diretamente da Bate-Caverna. E a todos que estão aí acompanhando essa edição no dia do trabalho, né? No dia do trabalho alguém tem que trabalhar. Trabalhar, né? Alguém tem que trabalhar aqui, hein, Serginho? Hein, Netão? Tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar. Ô, meu amigo Reginaldo Neto, falar em trabalho, o pessoal falou pra você tirar o cabelo do olho aí, né? O pessoal gosta de encher meu saco, né? Vou dar uma de Ramon Vilar aqui, né? Mas não se preocupe não, Netão. Aliás, você eu já tive cabelo, você já teve, eu estava vendo agora há pouco ali um VT ali, o Elia Júnior também já teve cabelo, viu? Eu quando comecei a ver o grande e saudoso Luciano do Vale, Elia Júnior tinha cabelo, uma vasta cabeleira. Hoje nós estamos assim, meio desfalcados. Eu queria desejar Feliz Dia do Trabalhador, né, para todos os trabalhadores do país, menos para o Dani Pança, que ele não trabalha. Não, realmente, eu não trabalho não. Imagina, isso aqui é só uma ilusão de ótica, viu, querido? Isso é uma ilusão de ótica. Vamos agora à notícia do dia na tela dos Donos da Bola. Sempre a notícia do dia vem assinada com os maiores parceiros do esporte em Brasília, meus amigos da Ferragens Líder. Alô, Celinho! Alô, toda a equipe lá. Ramon Vilar vai comprar uma furadeira aí segunda-feira, meu Netão, querido. ontem eu tava ouvindo lá, ele falou, tricampeão, fica mangando do cara não. Pô. O Neto é maldoso, o Botafogo é gigante, o Botafogo é a tradição do futebol brasileiro em Copas do Mundo, hein, Celinho? 3384-3803, falando também em nome de Agropecuária Roma, a loja do seu pet. Ramon Vilar, seu filho Augusto, mais conhecido como Gucci, vai lá comprar pro Totoco a ração, viu? Gucci por sua conta, não tem nada de Gucci não, mas o Totoco tá aí, ó, inclusive cedendo a imagem para decorar a tela da Agropecuária Roma. E lá tem todo tipo de ração nacional importada pro seu pet e também aqueles mimos, Ramon Vilar. Também. Qual mimo você vai dar pra Nina? A Nina, eu já falei outro dia que ela destrói tudo, né? Mas o melhor mimo pra ela é um bom osso, viu? É um bom osso? É um bom osso. Então tá certo. Falando também em nome de Go Manage Gestão Esportiva, na Go Manage, abraçar o meu amigo Luiz Henrique Nunes, toda a equipe da Go Manage, que tem braço aqui no Brasil e também na Europa. Falando também em nome de ClickNet Brasil, internet em dobro, fibra ótica. É o momento de você fazer aquele contato com a ClickNet, dar aquela bombada na sua internet. Não é mesmo, Reginaldo Neto? É isso aí, ó. Só ligar lá, você tem internet em dobro, internet fibra ótica, não cai nem a pau. Exato, até igual o seu ânimo, né, Neto? Igual o seu ânimo, não cai nem a pau, Juvenal. Não cai. Falando também em não cair, Ramon Vilar, aquela cama da Casa dos Colchões, feita sob medida pra você, meu queridão. Aquela cama casal box, só R$ 699.
Dá pra você roncar e fuçar, Ramon Vilar. Dá pra fazer muita coisa, não dá pra fazer só isso, não. E, aliás, né, o Júnior tá fazendo aí uma divulgação massiva. Eu estive anteontem estive lá em Águas Claras e vi lá aquelas telas de elevador, também a propaganda da grande Casa dos Colchões. Parabéns. Três endereços em Brasília. Abraçar nossos amigos lá da Casa dos Colchões. Aquela notícia do dia, aquela notícia chata, né, Ramon Vilar? Coronavírus na tela dos donos da bola. A situação do futebol no mundo é complicadíssima. Campeonatos, jogadores, técnicos e clubes parados, salários cortados, cancelamento de transmissões e contratos, crise financeira instalada nas principais ligas mundiais. Holanda e Bélgica, por exemplo, já anunciaram o encerramento de seus campeonatos nacionais. A França, com o decreto de que os esportes coletivos seguem proibidos, vai tomar o mesmo caminho. Espanha e Itália programam uma volta gradual aos treinos e a retomada da competição por volta do início de junho. Na Alemanha, o prazo de retorno marcado para o dia 9 de maio pela Bundesliga deve ser alterado. Portugal e Inglaterra ainda estudam uma saída, poucas notícias, a não ser a intenção da Premier League, com o Liverpool praticamente campeão, de realizar suas últimas 9 rodadas entre junho e julho. Iniciativas para que agosto fique livre para o desfecho da Liga dos Campeões. Enquanto isso, no Brasil, a CBF e as federações parecem dispostas a antecipar o retorno. Sugestões, inclusive, para jogos a partir do dia 16 de maio. E a situação com bola rolando por aqui é a seguinte: o Paulistão estacionou na 10ª das 12 rodadas da primeira fase com 16 clubes. Apenas São Paulo e Bragantino têm vagas garantidas nas quartas. O Santos está bem próximo da classificação e o Palmeiras, apesar da melhor campanha entre os grandes, ainda vivia a indefinição quanto ao avanço. Não só pela competitividade do Novo Horizontino, mas também pela presença na chave do Santo André, líder geral da competição. A situação mais dramática é a do Corinthians, quase eliminado da briga pelos mata-matas e ainda envolvido na luta contra o descenso. Após o empate por 1-1 com o Ituano na Arena e já sem público, abraçou a 10ª posição geral do estadual com 11 pontos. Apenas 3 à frente do Botafogo, primeiro time da zona do rebaixamento, e 4 a mais em relação à lanterna Ponte Preta. A cobrança faz parte, a cobrança da direção em relação a gente, a cobrança nossa, a comissão técnica, em relação aos atletas, a torcida em relação à comissão técnica, então todos nós temos que ser cobrados. E para jogar no Corinthians você tem que ter capacidade emocional de superar esse tipo de coisa. O Carioca, com